Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Thiago Viegas e você está no Anglocast. E hoje estamos recebendo aqui os alunos do terceiro ano, o Bernardo e a Mel, para falar sobre o trabalho multidisciplinar que eles fizeram sobre os curtas. Tudo bom, meus amigos? Oi, Tudo tudo bem? certo. Então, vocês são jovens muito talentosos aí, né? Fizeram toda uma cerimônia de gala, uma coisa muito bacana. E eu queria saber, de antemão, como é que foi um pouco essa experiência de vocês? Vocês já tinham feito alguma coisa nessa parte do cinema, de curtas, de roteiro? Como é que começou esse projeto? Então, eu sempre fui interessado nesse meio de linguagens e comunicação, mas fazer um curta e roteirizar algo foi a primeira vez. Mas foi uma experiência muito legal. Ainda mais foi algo mais fácil porque a gente tinha uma obra como base. Então a gente não precisava criar uma história por completo, sim seguir uma base e roteirizar em cima dela. Mas foi uma experiência muito divertida, muito legal. A gente, ainda mais fazer isso com pessoas que a gente conhece e não pessoas que a gente nunca conheceu antes, foi muito, muito, muito legal. Eu já tinha, direcionado um trabalho ano passado, que era também pra fazer cenas de filmes, né? Não era um curta, a gente tinha que refazer cenas de filmes, que foi um trabalho do Anglo também, inclusive, na área de inglês. Só que eu não tinha sido atriz, e dessa vez eu fui atriz, foi completamente diferente, foi muito divertido também, porque eu amo arte, eu adoro, eu canto, eu danço, eu amo a arte em si, né? E foi a primeira oportunidade que eu tive de atuar, e eu gostei bastante. Eu acho muito legal e eu sou suspeita a falar, né, porque atuo no setor, mas é algo maravilhoso, né? Acredito que não tenha pessoa que não se maravilha com cinema, né, com a sétima arte. Todo mundo, se não está envolvido de alguma forma, pelo menos é consumidor dessa forma artística, né? Falando um pouquinho agora em termos de roteiro, qual foi o maior desafio em adaptar uma obra? Porque sabemos que o livro ele tem uma linguagem, tem um tamanho e tem uma forma de desenvolver a história que, obviamente, no audiovisual não funciona, que tu tem pouquíssimo tempo e tem muitas coisas que no livro às vezes tem uma descrição e no audiovisual tu vai substituir aquilo por uma imagem, né? Como é que foi esse desafio? Então, eu posso falar porque eu roteirizei junto com a Lara, que é outra integrante do nosso grupo. O nosso máximo desafio, de verdade, é que era uma história de época que se passava em Londres. Mas como essa história não era uma história tipo assim, que todo mundo conhecia, que tinha coisas que todo mundo sabia que ia acontecer no livro, eu peguei tópicos mais importantes que eram abordados nessa obra e contemporaneizei, passei para o presente e passei para o Brasil. E os tópicos mais importantes era o que eu abordava de certeza. O problema também muito grande era que, tipo assim, o jeito que tudo acontecia era muito, muito específico. Então, eu tinha que mudar com cuidado para não parecer que é uma obra totalmente diferente e ainda continuar passando por contexto contemporâneo brasileiro. Ainda mais com a quantidade também de atores limitados também foi difícil, porque a gente tinha que diminuir a quantidade de pessoas, diminuir os personagens e continuar abordando os temas que tinham naquele livro. E eu acho que é isso da minha parte de roteiro, que eu pensei. Então, o Anglo, ele deu essa liberdade da gente poder, né, adaptar, né? Tanto que a gente trouxe pro Brasil, não ia ter como a gente fazer um cenário de Londres, né? Também complicado. Mas foi complicadinho também na hora de escrever, que eu vi que você e a Lara, penaram um pouquinho, a gente demorou. Acho que foi a parte mais demorada também, que Sim. foi escrever o roteiro realmente, porque as cenas a gente gravou tudo em 2 dias. três, que Três. vocês gravaram depois. É. Mas foi a parte mais complicadinha, assim, porque ao mesmo tempo que essa liberdade de adaptação foi boa pra gente conseguir adaptar, também era um pouco perigoso, né? Dar muita liberdade e a gente fugir muito, mas no final deu tudo certo. Mas também, não vou mentir, os professores ajudavam muito. A gente Sim. tinha, a cada passo que a gente passava no roteiro, a gente tinha professores que chegavam lá e falavam, talvez esteja fugindo, talvez foca mais nisso. Então foi também legal de se fazer, porque a gente também tinha uma pessoa que sabia o que estava fazendo por trás. Sim, os professores de linguagem, muito obrigada. Eu acho que é muito interessante esse tipo de dinâmica que nós podemos desenvolver a nossa criatividade e os nossos talentos de uma forma muito mais completa. Porque uma coisa é tu estudar ali no campo acadêmico e tu fazer aquelas repetições, né? Então é sempre aquela repetição, tu fica muito engessado. Eu não sei, eu queria saber a opinião de vocês, né? Porque eu sou o velho aqui da relação. Não sou tão velho assim, por favor, me respeitem. Mas eu noto, assim, que se perdeu muito com o passar dos anos a criatividade, tanto que nós vemos muito assim requentar obras. Agora estamos numa tendência muito grande de requentar principalmente obras dos anos 80, dos anos 90, e eu fico um pouco chateado com isso porque nós não vemos grandes obras surgindo. E eu acho que nós tivemos aí uma geração que ela ficou um pouco
é a parte dessa questão de criatividade. E a geração de vocês está vindo agora e tem a oportunidade de trazer algo novo. Eu queria saber como é que vocês enxergam esse processo de falta de criatividade e se vocês acham, se vocês se consideram a geração que vão estar trazendo esse frescor, vão estar trazendo algo novo, claro, respeitando aquilo que foi feito, mas trazendo essa evolução de quantas obras nos marcaram que nós vimos pela primeira vez. Nossa, que coisa louca isso, sabe? Sim. Que nem agora, recentemente, estreou no cinema um novo filme da franquia do Predador, que até tá vindo com um esforço aí de trazer uma nova visão, um aprofundamento do personagem, mas eu me recordo de quando lançou a primeira vez o Predador, que era uma coisa assim, o que é isso? O que tá acontecendo? Que criatura é essa? E uma coisa que era legal que tu não precisava muito de explicar, tava legal justamente um mistério, sabe? Tipo, a coisa implícita, ou por exemplo, um filme M. Night Shyamalan, O Sexto Sentido, pô, a primeira vez, o que o cara fez com aquela construção, trouxe aquele cliffhanger, né? Aquele momento de virada que passou a ser característico, depois veio nos filmes Os Outros, da Nicole Kidman também, que trouxe, né, essa questão da reviravolta, e depois tu vê o pessoal numa época ali começar a requentar muito e ficar insistindo nas mesmas ideias. Como é que vocês enxergam esse movimento e vocês acreditam que a geração de vocês vai trazer esse frescor, essa retomada na criatividade? Então, eu acho que um bom ponto pra gente começar a falar de criatividade de novo nos jovens é o novo ensino médio, porque agora a gente tem uma maior liberdade pra assim, de falar, não, exatas não é o momento, não que eu quero. Eu quero falar mais de comunicação, de criatividade, vou para linguagens no começo do ensino médio. Então, eu acho que talvez isso também ajude muito os brasileiros, principalmente, os jovens brasileiros, principalmente, a melhorar essa parte de criatividade. Porque, querendo ou não, no antigo ensino médio, você focava em passar em física e matemática que você precisa fosse todo dia, fazer atividade todo dia, para você nunca não esquecer, aprender, ou você focava em linguagens e comunicação, na sua criatividade. Então, eu acho que foi isso que acabou perdendo. Eu acho que, tipo assim, pra você se esforçar na escola, você acaba tendo que sacrificar um pouco da sua criatividade ou nisso. Porque, querendo ou não, criatividade também é algo que você se pratica. Você também tem que ficar treinando sua criatividade pra sempre estar em dia ou sempre conseguir criar coisas novas. Não é como se, do nada, uau, pensei em algo novo. Do nada. Sim, eu ia falar também do novo ensino médio, porque por muito tempo o colégio mantém a mesma estrutura, as mesmas matérias, as mesmas coisas. E você, tipo, tá lidando com várias pessoas diferentes, não é um mesmo sistema que vai funcionar para todo mundo, né? Então essa parte do novo ensino médio de você poder escolher uma área, às vezes, para você focar mais, ajuda muito nessa parte. E uma coisa que eu vejo no ângulo também em específico, que, por exemplo, é esse trabalho, né? Que juntar a tecnologia também junto com essa parte criativa. Porque, tipo, hoje em dia, a tecnologia tá tirando isso, o nosso fator pensar, né? Porque tudo a gente tem, tudo na mão, ali na hora, com a tecnologia e ChatGPT e afins. Então, tipo, a gente tá exercitando menos essa criatividade. Que nem ele falou, é um exercício. Você não vai surgir com uma grande ideia do nada. Mas, então, uma coisa que eu achei muito legal também foi a inclusão da tecnologia nessa área da criatividade. Porque, querendo ou não, ela tem muito a nos auxiliar, a nos ajudar e a gente pensar também e trabalhar em conjunto, entende? Eu gosto de propor essas discussões aqui porque nós temos duas gerações bem distintas, né? Na minha geração, nós não tínhamos tanto o advento da tecnologia. Então, por exemplo, eu lia muito, né? Eu escutava muita música e era algo assim que tu acabava tendo um tempo livre e menos opções, então tu te aprofundava sobre aquilo, sabe? Então, por exemplo, tu assistia um filme e tu tinha que criar um exercício de imaginar o lore, como é que é, por que é. Hoje em dia um filme nem foi lançado, tu já sabe tudo. Sim. Porque os caras, tipo, um ano antes tu tem a história, tu tem as cenas, tu tem tudo ali, e daí os caras já tem o universo expandido, já tem quadrinhos, já tem tudo aquilo, tudo online, tudo à tua disposição. E é uma enxurrada de conteúdo, uma explosão de dopamina. Hoje em dia é uma metralhadora de conteúdo. Tu vai pro TikTok ali, aqueles vídeos assim, parece aquelas animações japonesas assim, que te dá aqueles ataques epiléticos assim, e é uma chuva de informação. Então tu acaba não tendo tempo assim para tu assimilar e para tu raciocinar, para tu tentar desenvolver assim aprofundar um pouco a obra, sabe? Ficar naquele campo assim da reflexão. Eu queria saber a visão de vocês que já nasceram, né, nessa geração com
tudo isso, com todos esses recursos, se às vezes vocês acham que toda essa grande demanda que tem no mercado de informação, de conteúdo, não acaba atrapalhando um pouquinho na hora da concentração, na hora de tu conseguir desenvolver um pensamento teu? Eu acho que, tipo assim, não seja nenhuma questão mais, tipo assim, de eu achar. A gente consegue ver pelos dados, tipo assim, essa geração tem um TDAH, tipo assim, elevado. Tipo assim, se você parar de ver 10 pessoas, no mínimo ali 2 vão ter TDAH, por conta de muita informação há muito tempo, muito rápido. E eu não vou mentir, quando eu vou parar pra estudar, eu tenho que desligar meu celular. Eu não consigo estudar com o meu celular ligado, porque é uma notificação e acabou. Eu abro uma vez o celular, não consigo o celular depois de 2 horas. Porque é muito fácil tudo o acesso. É você abrir uma notificação, de repente você já tá em outra página vendo outra coisa. De repente você cai no TikTok e no TikTok você fica 1 hora. Fácil. Então sim, minha concentração só é se eu estivesse em meu celular. Ponto. Sim, eu também tenho muito isso. Pra focar, pra estudar, eu preciso desligar. Não, nem ouvir música, nem nada. Nada funciona, tudo distrai. E como você falou que é uma explosão de dopamina, né? E também incomoda nessa parte da criatividade também. Porque você vê tanto conteúdo, tanta coisa, que você nem se esforça, tipo, pra tentar criar algo, né? Então, tipo, é bem complicado, assim. E, por exemplo, eu não tenho desde pequena esse acesso. Eu acho que eu tive... Desde pequena, assim, né? Tipo, 10 anos. Mas, tipo, geralmente, hoje em dia, as crianças já têm, tipo, bebezinhas, acesso à internet e tal. Sim. Eu vejo pela minha irmã, que a minha irmãzinha tem 6 anos, ela já tem tablet, já tem coisa, eu já fico assim, meu Deus. Mas, eu lembro, assim, tipo, de uma pequena diferença, assim, de quando eu não tinha esse acesso, a gente tinha mais criatividade pra criar brincadeira, pra fazer as coisas de criança mesmo. E hoje em dia tá todo mundo na tela. Sim. Hoje em dia é a geração que faltou luz, acabou o mundo, né? Não, Sim. não tem o que se fazer. Eu acho isso muito engraçado, porque na minha época, quando se faltava luz, pô, a gente jogava baralho, a gente tinha uma série de atividades assim, e hoje em dia, tipo assim, acabou o mundo, né? Meu Deus do céu, não tem mais internet, não tem mais luz. Meu Deus, o que vai acontecer com o meu feed, ficar 2 horas fora do ar? E é um pouco sobre isso, sabe? Eu queria saber como é que é o hábito da leitura para vocês, tirando a questão acadêmica, né? Obviamente, as exigências do colégio que vocês têm que fazer, mas se vocês têm o hábito da leitura por hobby. Então, eu gosto muito de escrever. Então, eu escrevo poemas. Então, diariamente estou aí. Diariamente estou lendo, porque, né, preciso de repertórios pra minha vida. E também eu amo muito a área da comunicação, então não tem como você ir pra área da comunicação sem conseguir ler um livro. Não tem, tipo assim, como você assistir um filme e pensar, nossa, isso é uma roupagem diferente de Shakespeare. Você tem que ter esse tino. Tipo assim, você tem que saber o que é Shakespeare, no mínimo. Eu tenho o hábito da leitura. Nesse ano eu tive um pouco menos de tempo por conta de ser terceirão, tô focando pro vestibular e tal. Mas eu tenho o hábito da leitura, eu gosto muito de ler fantasia, quase todos os tipos de livro eu gosto. Eu senti falta esse ano, né, que nem eu falei, por causa do terceirão. Mas eu amo artes em todos os sentidos. Eu não sou escritora, como o Bernardo diz, como o Bernardo é. Mas eu gosto muito de todos os tipos de expressão artística, né? Seja livro, seja música, seja dança. Dança, pra mim, é o principal, que eu sou bailarina, é tipo, o que eu mais amo. Mas tenho, sim, o hábito da leitura. E nessas férias, se Deus quiser, eu vou zerar as minhas listas de livros que eu tenho pra ler. Porque eu não consegui ler tudo por causa do vestibular, mas... Sim, eu gosto bastante. É muito importante, é muito bom ouvir isso, porque a leitura é a base do nosso intelecto, né? Então, para nós termos um bom vocabulário, para nós termos um entendimento de mundo, para nós termos cultura, bagagem, né? Conteúdo. Nós já falamos com várias pessoas aqui. Eu tenho também um outro programa de podcast onde eu recebo empresários. Já recebi os maiores empresários do Brasil aqui nessa mesa e perguntei para eles, né? A gente sempre pergunta, né? Qual é o segredo, qual é o sucesso, e existem coisas que se repetem, que são recorrentes. Sim. E eles sempre falam assim, conteúdo. Se tu quer ser uma pessoa bem-sucedida, se tu quer andar nos maiores meios, no meio de liderança, nos meios empresariais, se tu quer ser bem-sucedido, ter conexões, tu tem que ter conteúdo, tu tem que ser uma pessoa atrativa. E como é que tu vai ser uma pessoa atrativa se tu não tem cultura, se tu não tem bagagem? Como o Bernardo falou ali, pô, tu não sabe o que é um Shakespeare. Sim. Pelo amor de Deus, tu pode até não gostar da obra do cara, mas tu tem que saber quem é ele. Pô, e eu acho assim, não somente na parte da leitura, mas na cultura em geral. Tu pode até não gostar dos Beatles, mas tu tem que saber o que são os Beatles. Sim. O que é o Queen, entendeu? Tu tem que entender um pouco do básico da cultura, né? Tu pode até não gostar de ópera, mas tu tem que saber quem é um Pavarotti, quem é um Andrea Bocelli, entendeu? Tu tem que ter essa base. E a leitura, ela é muito importante, já falamos em outros episódios aqui,
porque ela também te traz um reforço muito grande da tua interpretação, Sim. da interpretação de texto, né? Nós estamos aí falando muito em Enem, né? Estamos na época do Enem. E vocês sabiam que o maior índice de erro de questões no Enem, no vestibular, é por falta de interpretação das questões? Porque o jovem de hoje em dia, ele não tem um entendimento das questões. Daí a gente junta duas coisas aqui. A falta do hábito da leitura, que ele não desenvolve uma boa análise de textos, baseada numa falta de concentração, que ele está naquela coisa assim da dopamina, que ele não consegue mais se concentrar, não consegue mais ficar parado e assimilar aquilo ali, ele acaba se perdendo. E às vezes ele desiste. Eu comecei a ler, não entendi, vou botar qualquer coisa. E às vezes não é nem a questão dele não ter o entendimento, é a questão dele não ter esse preparo. Então é muito importante isso, de tu conseguir separar um tempo também. Eu tenho um filho adolescente, 16 anos, e ele já está dentro dessa geração. Eu sempre falo para ele assim, tenta ter um equilíbrio. Eu não tô, é óbvio, tu é de uma outra geração, eu não vou ser um cara hipócrita e dizer para ti assim, tu tem que ter a minha vivência, porque tu já nasceu com o celular na mão. Verdade. Mas assim, cara, separa um tempo pro celular, um tempo pros jogos online, mas um tempo para se conectar também, para conversar. Outra coisa que eu noto também muito, que hoje em dia os jovens não conversam tanto, é muito uma questão assim, conversam muito mais no virtual do que no pessoal. E isso aí não é só uma questão de relacionamento, é uma questão também, levando para a vida adulta, né, de network, de trabalho, porque tu vai precisar ter essa troca, essa fluência. Tanto que, tipo assim, falando pessoalmente, as pessoas, tipo assim, desaprenderam como conversar com alguém pessoalmente. Elas só falam assim, não vou conversar com ela, mas eu vou pegar o Instagram dela, aí no Instagram eu chamo ela pra conhecer melhor. Tipo assim, as pessoas não conseguem mais conhecer outras pessoas pessoalmente. Só fala com quem já conhece. Isso é muito complicado. Ali da parte do Enem que você falou, é quase como se tivesse faltado luz, né? A gente fica horas na frente com um caderno de questões e a pessoa não consegue focar, é muito complicado. E eu vejo também que o hábito da leitura que eu tenho, por exemplo, me ajudou muito nesse Enem. Porque, tipo, interpretação de questão que às vezes algum amigo veio me falar, tipo, meu Deus, mas eu não entendi nada, não sei o quê. Eu falava, não, gente, é isso. Porque, tipo, você exercita o seu cérebro pra fazer uma interpretação quando você tá lendo um livro, quando você tá fazendo uma coisa. E isso ajuda bastante mesmo. E eu sinto falta disso também na nossa geração, porque às vezes você quer comentar, por exemplo, de um livro, a pessoa não sabe nem, né, nada sobre. Eu fico, tipo, complicado. Eu acho que essa questão da interpretação de texto, ela é algo muito poderosa. Eu usava isso daí na minha época de colégio, e eu vou falar uma coisa para vocês aqui, e não é para vocês replicarem o que eu estou falando, tá? Mas eu tinha sempre tive muita facilidade, sempre fui muito autodidata, e eu lia muito. Eu sempre tive uma boa oratória por conta da minha leitura e um controle de público. Então, quando eu tinha trabalhos de apresentar para os colegas, tinha às vezes assim que eu também era um pouco relapso, né? Eu gostava muito de uma bola no futebol, e daí às vezes eu deixava de fazer a atividade que eu tinha que fazer, e daí, meu Deus, não fiz o trabalho. Daí o professor, e sempre era assim, né? Thiago, vai. Ô professor, eu tô só preparando minha apresentação, posso me apresentar por último? Pode, ok. Porque era o mesmo assunto por vários grupos, e os grupos começavam a apresentar. E eu ia escutando eles, só que o que acontece? Eles não tinham minha oratória, não tinham minha capacidade de dedução, não tinham o meu vocabulário. Eu pegava o que cada um apresentava, fazia um compilado do melhor e fazia minha apresentação, e eu apresentava melhor do que eles, e eu tirava 10 e eles não. Tudo isso pelo poder da interpretação, do domínio. Mas isso vale para tudo, vale para os negócios, vale para os relacionamentos, vale para a vida. Então a pessoa não se atenta no poder que isso daí tem. Então a pessoa que ela domina a oratória, que domina a interpretação, que ela domina o controle de público, que tem essa bagagem, ela consegue atrair a atenção. Sim. Entendeu? Como é que vocês acham que um Pablo Marçal da vida se cria? Ele se cria pelo controle que ele tem das pessoas, porque as pessoas hoje, elas carecem de... Quando vem alguém que tem o domínio ali da fala, consegue te envolver, as pessoas hoje em dia, elas estão muito inertes, né? Porque elas estão naquela ali conectadas, e alguém que foge um pouco desse padrão, acaba se tornando uma pessoa muito relevante e tendo muita vantagem sobre as outras. Sim, eu acho que isso também pode se formar pela carência de ídolos agora, atual.
Tipo assim, qualquer pessoa que sai um pouquinho do padrão, a pessoa fala, meu Deus, eu precisava de alguém assim pra eu começar a seguir e eu ficar falando pras outras pessoas. Ele me representa, é meu ídolo. Então, tipo assim, eu acho que qualquer pessoa agora que sai um pouco do padrão ou que consiga dominar um pouco a massa, se torna um ídolo, facilmente, atualmente. Sim, e é uma coisa que a gente tá buscando muito mais fãs do que conhecer pessoas em si, sabe? E é um pouco preocupante também, porque isso atrapalha em todas as nossas relações, seja dentro de casa, seja com amigos. As pessoas querem mais números do que conhecer pessoas, né? Trocar ideias. Isso daí é muito preocupante, principalmente em relação a conteúdo, né? A identidade. Eu acho que o jovem hoje, ele sofre muito uma crise de identidade. Tipo, eu vou seguir uma tendência. Essa pessoa que ela está em evidência, eu vou copiar ela. Eu vou ser igual a ela, em vez de ser tu mesmo. Independente da pessoa gostar ou não gostar de ti, ser tu mesmo, o que tu acredita. Pô, eu sou de uma geração que, na minha época, era muito bacana, visto como muito legal beber. Então, bebedeira, assim. E eu nunca fui disso daí. E sempre falei, cara, não gosto. E aí? Tu é quadrado, não sei o quê. E aí? Não tô ligando porque o que tu acha. Eu sou assim nesse âmbito. Sabe? Tipo, eu gosto de umas leituras que me desafiam e tal. Tu é, você deve ser. Sou. Então eu sou, entendeu? Tipo, não tô nem aí porque assim, existe dois tipos de pessoas no mundo. Existem as pessoas que são as pessoas que ditam tendências e são as pessoas que seguem tendências. Então quem que tu vai querer ser, um líder ou gado? Sim. Então acho que a gente tem que manter a nossa opinião. Até porque hoje em dia o mundo ele tá muito polarizado. E tá muito perigoso, né? Pessoas querendo dizer o que tu pensar, como tu agir, e tu tem que ter a tua bagagem para tu poder tomar decisões. Nós falamos aqui que interpretação, que leitura, que todo esse processo também te serve de base eleitoral. Te serve para tu não ser manipulado, te serve para tu ter a tua personalidade. Não, eu entendo, por exemplo, história. História não é só uma matéria para vocês passarem no Enem, para vocês passarem no vestibular. História é o nosso relato, é o que deu errado, o que deu certo, é as tendências. Nós vemos ditadores se erguer e cair. E se a gente não entende o movimento disso, nós estamos fadados a repetir esses erros. Então, passa muito sobre isso. E é muito interessante esse tipo de dinâmica que traz uma linguagem mais atrativa, tipos de trabalhos diferentes, para que desenvolva esse gosto da leitura e para que seja um canal de entrada para o jovem que daqui a pouco, que naturalmente não gosta, passe a praticar. Né? Sim. Eu acho que esse mundo bipolar também acontece muito em questão porque eu acho que a gente está num momento muito de comodidade. Eu só quero andar com quem pensa igualmente a mim, e se não pensar igualmente a mim, pode ir embora, não quero falar com você. Mas eu acho que é nesses momentos em que a gente encontra pessoas que não pensam exatamente comigo, como eu, que a gente aprende, em troca de ideias. Então, eu acho que quando você... Ainda mais... melhor ainda. Quando aí vem alguém que pensa diferente e fala assim, não, eu gosto dele, mas ele só vai ficar... Eu só vou conseguir continuar sendo amigo dele se eu pensar igual a ele. Então eu vou começar a pensar igual a ele. Também é um problema. Então, tipo assim, no mundo agora, que é tão bipolar, você não precisa ser mais um bipolar que fica de um lado ou de outro. Véi, só tem a sua percepção de mundo. E é isso, continue com a sua percepção. Não mude por alguém ou não atraia só pessoas que pensam exatamente como você. Não precisa ser assim. Existem diálogos. Sim, isso é a vivência em sociedade, né? Que a gente tá perdendo tanto por causa do contato pela internet, como nessa parte do mundo bipolarizado. Porque, assim, eu tenho muitas divergências em pensamento com o Bernardo, por exemplo. A gente tem muitas crenças diferentes, muitas coisas diferentes, mas a gente aprende a conviver com outra pessoa e eu não preciso convencer ele a pensar como eu pra continuar sendo amiga dele. Eu sei que ele tem as crenças dele, os princípios dele. E Mas isso. não quer dizer que eu não ouça ela ou que ela não me ouça. Porque a gente tem que se respeitar mesmo tendo essas diferenças de pensamento. Exatamente. Não significa que vocês divergem em pensamento que vocês não possam ter respeito um pelo outro. Porque eu acho assim, o mundo, ele tem espaço para todo mundo, entendeu? Sim. Então, por exemplo, tu pode torcer para um time A e eu torcer para um time B e a gente pode dividir um estádio junto. Sim. E assistir um jogo junto. Vocês podem ter ser amigos, não tem problema. Eu sou gaúcho, né? E sou colorado. E eu acho um absurdo o pessoal... da dupla Grenal ali ter aquelas brigas no estádio, saírem se agredindo. Cara, eu sou do time assim que
poderia ter torcida mista e todo mundo assistir ali de Sim. boa, com uma amiga. Cara, é um jogo. Pelo amor de Deus, sabe? Não é inimigo. Ou que nem agora das questões eleitorais. Eu tenho a minha posição eleitoral, mas eu respeito a outra Sim. posição, entendeu? Sim. Da mesma forma que, vamos supor, se o meu candidato perdeu e o outro ganhou, eu vou ter que respeitá-lo como uma liderança. Com Sim. certeza. Entendeu? Posso não concordar com o cara, mas eu posso discordar mantendo respeito. Sim. Sim. Eu acho que esse equilíbrio é muito importante, né? Mas voltando um pouco ali sobre a questão da dinâmica, a gente falou um pouquinho sobre o roteiro, mas também Sim. tem a parte ali da interpretação. Sim. E na interpretação nós podemos desenvolver bastante dinâmicas interessantes, né? Como quebrar um pouco essa frieza que tem do relacionamento hoje em dia, né? Porque daí na interpretação tu vai ter que interagir com teu colega e tu vai ter que desenvolver um pouco mais isso. Eu queria saber se vocês tiveram um pouco, não vocês, mas o grupo como um todo, se teve um pouco de dificuldade nessa questão assim da relação, de ter, né, esse diálogo, de estar presente ali. Então, esse tópico é muito engraçado. Porque, então, nosso grupo, inicialmente, era formado só por 4 pessoas. Entretanto, todavia, a gente acabou adicionando mais 2 pessoas. Só que a gente teve que aprender a se relacionar em grupo. Porque não era uma dinâmica que a gente já conhecia, essas 6 pessoas andarem juntas normalmente. E todo grupo tem uma dinâmica diferente de como lidar com cada um. Então, até a gente aprender a lidar com todo mundo junto, foi um processo. Até o momento que claramente deu certo, todo mundo ficou de boa, mas foi um processo. A gente tava num momento meio complicado ali, em questão com todo mundo. Mas, assim, tipo, no primeiro dia mesmo de gravação, a gente já se deu super bem, assim, porque tanto que a gente já tava trabalhando antes, com roteiro e figurino e coisa assim. Sim. Mas no dia que a gente começou a gravar mesmo, no começo foi um pouquinho complicado, mas depois a gente já pegou o jeito. Eu lembro que quando eu tinha que contracenar com algumas pessoas, eu ficava, tipo, muito nervosa, eu começava a rir, eu já esqueci o texto e Mas não, depois a gente conseguiu trabalhar muito bem. E no final foi um grupo muito bom, né? Tipo, a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom com o que a gente tinha e todo mundo colaborou e foi bem Ganhadores de incrível. Oscars, tá? Deixa bem Sim. claro. Melhor filme. Os que ganharam mais Oscars na premiação toda. Deixa bem Sim. claro. Não, com certeza, até porque eu não traria aqui quem não fosse o ganhador, né? Pelo amor de Poxa. Deus. Jamais. Mas o que vocês acham que trouxe de contribuição para a vida de vocês essa experiência? Então, eu acho que eu tive muito mais senso e tato com os filmes agora. Antes eu assistia, tipo assim, de forma, acho bonito, gosto. Mas agora eu sinto que eu entendo o que eles querem passar em cada cena. Tipo assim, passa a cena e fala, tipo, eles querem passar muita atenção agora por algum motivo. E eu sei disso porque a gente tentou passar essa mesma atenção em alguma cena que a gente fez. Ou até quando a gente vê alguma pessoa interpretando, você fala assim, nossa, ela teve que estudar muito aquele personagem pra agir assim. Porque eu não sei se eu conseguiria agir assim num ação e já agir como ela agiu. É muito legal. Depois que você pega, tipo assim, o início, você começa a sentir o tato, que você bota a mão na massa e fala assim, é difícil o trabalho, mas... Nossa, eles fazem excepcional no cinema. Sim, é gratificante ver também que o nosso trabalho deu muito certo, né? Eu, como sou bailarina, eu já tinha um pouco de costume em atuar, entre aspas, né? Não atuava com palavras, mas com expressão e afins, mas mesmo assim, atuar com texto, com falas, é muito mais complicado. E também uma coisa que eu me interessava muito e comecei a me interessar mais foi, tipo, enquadramento de câmera e cena. E tudo tem um motivo, né, no Sim. cinema. Tudo tem uma intenção. E estudar isso nos deixa com um olhar muito mais afiado quando a gente vai, né, Crítico também. assistir. Sim. Quando a gente vai assistir algo, por exemplo, no dia do Oscar, inclusive, a gente assistiu 3 filmes, né, 3 curtas. O nosso e mais 2. E a gente mesmo já comentava, nossa, olha o enquadramento dessa cena e não sei o quê. E foi, tipo... abriu horizontes, assim, sabe, no nosso Sim. olhar crítico e foi muito, muito diferente, assim. Eu nunca imaginei que trabalharia com isso tão cedo, né? Sim. É muito interessante isso daí, e vocês passam a ter um olhar mais aguçado e mais apurado para os filmes, e isso passa a ter uma nova significância. Sim. Por exemplo, vocês já deve ter visto ou em algum momento ouvido falar do filme O Náufrago, do Tom Hanks, aquele que tem a famosa bola Wilson. Ah, sim, já. Já ouvi falar, mas não assisti. Fica a recomendação, inclusive, um excelente filme, né? E o que acontece? No Náufrago, se vocês não assistiram um filme antigo, eu vou dar alguns pequenos spoilers Tudo aqui, certo, né? tudo certo. O Náufrago, obviamente, que em algum momento Vai ter um naufrágio. Como já diz o título. ele vai ficar isolado lá e tu vai ver que ele vai ter uma série de habilidades. E daí tu vai pensar assim, tá, mas como é que esse cara caiu numa ilha lá? Por exemplo, se nós cairmos numa ilha aqui, a gente se lascou, né? Porque
não sabemos fazer muita coisa, né? Mas o que acontece? Ele sabe se virar, ele tem noção de nós, ele tem noção de construção de jangada, de uma série de coisas. E daí tu pensa assim, tá, mas como é que esse cara sabe disso? Como é que caiu de paraquedas nisso? No começo do filme, e vocês vão assistir, vocês vão buscar agora, vão grudar para achar daí. A câmera tá passando pelo quarto dele, sem falar nada, tá só mostrando ali a introdução. E naquele quarto dele, aparece ali um certificado de marinheiro, que ele é um velejador, Sim. Então ele tem um certificado de marinheiro, aí tem ali que ele é um cara que ele pesca, que ele tem as atividades náuticas, que ele sabe dar nó, é isso, é aquilo, aí tu, não, o cara tem um preparo. Sim. Então tem um embasamento, e eu não preciso falar que o cara tem, porque a grande magia do cinema é de tu falar sem falar. Sim. Quanto mais explicação tu tem que dar, mais rasa o teu roteiro. Quando tu consegue inserir e induzir isso pro teu público, aí tu tem um roteiro genial. Sim. E é justamente isso que te traz o teu diferencial. E o enquadramento, a trilha sonora, tudo isso são coisas que se encaixam e é uma grande orquestra, entendeu? Eu sou diretor e roteirista, né? Vim do cinema, já fui agraciado com algumas premiações. E justamente eu gosto de fazer esse desenho, nos mínimos detalhes, né? Então a gente já pensa assim, pô, tal cena lá, a gente vai começar com esse clima aqui, com essa trilha, porque eu quero induzir esse sentimento. Então já vou apresentar isso daqui. A iluminação, o fato de eu mostrar ou não mostrar, porque tudo são coisas que despertam emoções em nós. Cores, ângulos. Por exemplo, às vezes quando a gente tem um ângulo distorcido, a gente está passando confusão. Então, se a gente já está mostrando que o protagonista ali está confuso, ele não, vamos supor, eu quero mostrar que a pessoa está perdida numa ilha, então eu já deixo meio distorcido o plano. Então, tudo isso são coisas que tu não precisa falar, que tu coloca, são técnicas que tu aplica, entendeu? E isso é muito bacana, que tu começa a rever as obras e tu vê elas com um outro olhar. Isso aqui que ele quis fazer. E daí tu já começa a perceber assim. Eu falo com a minha esposa, ela não gosta de assistir filme comigo, que eu começo a dizer assim, vai acontecer tal coisa. Um filme inédito. Eu faço muito isso, juro, eu faço muito isso. Quando tá passando alguma coisa, eu falo assim, que roteiro fraco, ela vai morrer, tô avisando. E ela morre, então fica assim, você já assistiu, né? Só que não, tem alguns roteiros, ainda mais quando são roupagens diferentes de outras obras, você fala assim, eu sei o que vai acontecer. Aí fala assim, como? Isso é literalmente Shakespeare passando na nossa tela, que nem Rei Leão. Como é que vocês não sabiam que o Rei Leão era uma nova roupagem de Shakespeare? Tipo, eu fiquei tipo, era óbvio. É algo básico da Disney. Então, uma coisa que a gente trabalhou também nessa parte de ângulos e coisas, porque o nosso curta falava de 2 personagens que não se conheciam, eram histórias paralelas. Então a gente fazia, tipo, enquadramentos parecidos pra falar, tipo, mostrar que são histórias paralelas, que os dois estão lidando com escolhas e, tipo, tinha algumas cenas que eram muito parecidas, assim. A gente mexeu também com o figurino, que numa cena aparecia um personagem vestindo, aí na outra era o mesmo figurino, mas outra personagem de propósito, pra mostrar, pra, tipo, deixar subentendido algo ali. E foi muito, muito difícil também fazer esses paralelos, porque a gente tinha que pensar em tudo, montar tudo certinho, fazer os cenários, os ângulos. A Lara foi genial, Sim. Inclusive, foi a que gravou a maior parte das cenas, né, com a gente. E, tipo, a gente, né, traz agora um olhar muito mais aguçado pra esse tipo de cena. E convidando o pessoal a reassistir nosso curta, porque tem um easter egg que eu vou contar agora, que eu fiz a parte também, além de roteiro junto com a Lara, eu fiz a parte da trilha sonora. Sim. E na trilha sonora, eu gosto muito de música, então eu pensei assim, o que eu posso caracterizar ainda mais, agregar mais no curta-metragem. Então cada personagem tem uma personalidade e eu botava um ritmo que combinasse com ele. Sim. Pra personagem da Mel, que era a principal, a Dolly, a gente tinha um jazz clássico, porque ela se moldou na sociedade e se tornou uma mulher requintada. Mas quando a gente tinha flashbacks dela, no momento mais jovem dela, são pops em roupagens mais clássicas. Aí pro outro personagem eram violinos. Então, se você perceber, todos os trilhas sonoras conversam com o personagem. Sim. Todas as partes que a Dolly aparece, que tem trilha sonora, são clássicos ou são pops com roupagens clássicas. Então, preste atenção. E também dá view pra gente, por favor. Deu trabalho. E uma coisa também que a gente usou bastante foi as cores, né? Muito, porque a gente gravou sem filtro, né? E daí, tipo, em cenas mais alegres, colocava cores mais vibrantes, aí em cenas mais tristes, uma coisa mais cores frias, mais coisas assim. E eu acho que isso agregou demais também
Porque a gente mesmo assistindo, a gente ficou, caraca, passou realmente o sentimento que a gente queria. E, tipo, é muito incrível pensar nisso. E daí vocês perceberam qual é que é a importância da figura de um continuista para fazer uma obra? Porque é muito engraçado, até em grandes obras de Hollywood, vamos pegar aí, por exemplo, Coração Valente. Isso daí vocês pesquisem aí no YouTube, erro de continuidade de Coração Valente. É muito engraçado, que tem uma cena que ele tá vindo nesse épico, né, de época, um altíssimo orçamento, ele tá vindo caminhando com uma machadinho, aí daqui a pouco ele tá correndo, daí mostra o outro exército, aí volta pra ele que tá correndo em direção àquele exército, tá com uma espada. Aí daqui a pouco tá com um machadinho, daqui a pouco tá com a espada, daqui a pouco tá com o machadinho, daqui a pouco tá com a espada. Por quê? Aquilo ali, no cinema, vocês sabem, vocês fizeram o curta, nós não gravamos numa linha linear, né? Uhum, sim. Às vezes uma cena a gente grava em 3, 4 dias. Claro, um curta é mais enxuto. mais enxuto, né? Mas, por exemplo, quando tu trabalha num longa, aí normalmente tu trabalha em vários dias. Principalmente cena de ação, cena de luta e tal. E daí nós temos uma série de pepinos, né? Que nem uma vez a gente foi fazer uma obra e nós começamos a gravar e tava ali um dia lindo, maravilhoso. E no outro dia despencou chuva e mudou o cenário Isso e tudo. aconteceu com a gente também. E daí, Jesus, e agora? Daí a gente teve que esperar. Daí esperamos 3 dias lá. Aí o ator no hotel se atracou a comer, né, um buffet maravilhoso lá e tava mais gordinho, tava mais inchadinho. E a gente, e agora? Vamos fazer o cara fazer uma esteira, uma sauna, suar, vai ter que perder um pouco, tá diferente. E daí às vezes o cara rapou a barba. Cara, mas tu não podia ter rapado a barba, Meu pelo Deus. amor de Deus, como é que tu faz isso? Vai regravar tudo. Você tá com uma barba por fazer, tu tem que manter aquilo ali. Então são alguns detalhes que tu passa a perceber, assim, e te dá uma disciplina muito grande, né, que é uma grande responsabilidade, porque Sim. aquilo ali, uma coisinha que tu não cuida, ela compromete a obra inteira. Imagina que estranho, por exemplo, tu tá numa cena aqui que a gente tá conversando e daí daqui a pouco corta pra vocês e quando volta pra mim aqui, aí já tá minha camisa diferente aqui, eu já tô com uma camisa de gola. Sim. Não pode acontecer isso. Então, são uma série de coisas assim que a gente vai entendendo um pouquinho mais como é que funcionam as coisas e é muito legal porque o cinema são várias equipes que tem que trabalhar isoladamente, mas ao mesmo tempo em conjunto e tem que haver uma grande orquestra, né, sincronizada ali para que tudo dê certo no final. Engraçado é que nesse curta-metragem que a gente fez, todos os personagens que eram atores também participavam de alguma parte importante do filme. Sim. Então, eu era roteirista, também dirigi e editei junto com a Lara. Mas a Lara também era diretora, ela também fez parte do roteiro e também estava atuando. Então foi tipo assim, uma grande orquestra mesmo. E a gente, como tava em pouca gente, foi muito trabalho pra pouca gente, a gente ficava, meu Deus do céu. E o prazo também foi um pouco complicado, porque a gente tava em semana de provas na semana anterior. E daí, tipo, aconteceu o que você falou, que um dia tava ensolarado e no outro dia a gente foi gravar, tava chovendo, aí já mudou áudio, já mudou coisa que a gente tinha que gravar na hora, né? A gente já teve que, né, limpar áudio, tirar barulho, essas coisas assim. A gente ficou, tipo, muito preocupado naquele dia ali, mas... A Lara fez um belo trabalho Sim. na sonoplastia. Se você prestar atenção, você não vai conseguir ver a chuva de qualquer maneira. Você não vai conseguir ouvir, porque a Lara foi perfeita. Mas tava, tipo assim, caindo o Sim. mundo na A cena. gente, na gravação original, né, com o áudio original, meu Deus, não dava pra ouvir o que a gente tava falando. A Lara fez milagre. Bom, e contemplando toda essa obra aí, vocês tiveram um momento de gala, né? Foi bem bacana ali, aquela simulação do festival. Inclusive, né, estamos trazendo agora as oficinas, né, de cinema, a criação da Anglo TV, que vai ser uma TV digital produzida, protagonizada pelos alunos, né? Que vão ser dois módulos, né? O primeiro módulo a gente vai implementar a TV digital, onde a gente vai passar toda uma formação do audiovisual, aí para aprofundar, né, para trazer profissionalismo, né, para vocês, até para servir de base para quem quiser se aventurar na profissão, né, poder já ter esse recurso, essa vivência, e para o colégio também ter uma atuação forte no cinema, tal qual tem em outras áreas, que é uma grande referência, como nos esportes, né, e a gente pretende levar o Anglo para representar
a escola num grande festival, no Festival de Cinema de Gramado, por exemplo, para estar representando lá. E para vocês estarem galgando, quem sabe aí, uma noite de gala lá em Gramado, tá entrando no tapete vermelho, tá recebendo uma premiação. Acho que é algo muito bacana e mais uma iniciativa que o Ângulo traz. Eu acho muito bacana, assim, porque, poxa, eles fizeram, né, esse projeto, viram a adesão que teve nos alunos, o impacto, e agora trazer essa possibilidade de uma profissionalização, de aprofundar isso. Não é qualquer rede, e eu não estou rasgando pano aqui porque nós estamos no AngloCast, eu estou falando assim como pai de um filho que estuda no Anglo. Mas eu sou muito fã dessa instituição, sabe? Eu acho assim, de ter esse carinho, esse pensamento, esse algo a mais, é algo que a gente não vê em muitas redes, né? Quase nenhuma. Eu acho assim, já estudei muitas escolas, mas a Anglo é a primeira que eu vejo que realmente está abrindo possibilidade de você trabalhar em áreas de comunicação como ela está fazendo agora. É muito difícil você pensar, tipo assim, em escolas que ajudem você a pensar no cinema, em teatro, em música. Agora é muito mais fácil você achar alguma escola que fale de medicina, engenharia, de direito, em que o Anglo já é muito excepcional nessa área. Sim, porque geralmente o colégio tá sempre focando em aprovação em faculdade, coisas mais difíceis, tipo, meu Deus, passou em medicina. Mas, tipo, abordar esses outros temas é muito legal porque, que nem eu falei lá no começo, você não tá lidando com pessoas iguais, né? Você tá lidando com vários tipos de pessoas diferentes, com gostos diferentes, com qualidades diferentes. Às vezes a pessoa não é boa em matemática, mas ela é boa em artes, ela é boa em cinema. Então, tipo, explorar todas essas áreas é algo muito interessante e que vai levar muita gente pra frente, né? E eu penso assim, ó, hoje em dia a capacidade de se comunicar e de saber produzir não é mais algo exclusivo de quem vai trabalhar no audiovisual, para quem vai trabalhar com cinema, para quem vai trabalhar com televisão. Todo grande empresário precisa de palco hoje. À vista aí do Luciano Heng, da Van, me esqueci o nome agora, proprietário da CIMED também. Sim, eu vi esse cara esses dias, mas não lembro o nome dele. Me desculpa, me esqueci também do nome aqui. Mas tu vê que todo grande empresário hoje, ele precisa saber se comunicar. Ele precisa ser o rosto da sua empresa, porque hoje em dia, pessoas se conectam com pessoas. A empresa que não tem um rosto, que não tem uma boa comunicação, que não tem uma comunicação assertiva, que consegue entrar na mente do seu cliente ali, ela fica para trás. Sim. Então, tu ter essas ferramentas é algo muito poderoso porque te capacita com várias coisas. São habilidades assim que rompem o audiovisual, rompem o setor, são aplicáveis em todas as profissões. Eu sinto que atualmente o povo abriu um pouco os olhos pra isso. Eu acho que agora, tipo assim, todas as grandes marcas você lembra de um rosto. Como a Rode, que é uma marca mais atual, mais jovem, mas já tem uma cara, que é a Hailey Bieber, que é a esposa do Justin Bieber. E ela só estourou por conta de ser uma cara muito forte, de ser uma personalidade muito forte. Atualmente, eu acho até mesmo os jovens, aos adultos, só compram se tiver uma pessoa que fale assim, não, eu gosto dessa pessoa, então eu acho que eu gosto da marca dela. Você não vê mais, tipo assim, falando, eu só gosto da marca. Não, você gosta da pessoa por trás. Até as mesmas grandes marcas, que antes só eram marcas, agora tem grandes nomes na frente. Como a Apple, o Facebook, que antes, tipo assim, eles eram pessoas importantes no meio da tecnologia, mas não nas mídias. Agora, até mesmo nas mídias, eles são pessoas fortes e que estão diariamente lá, falando, mostrando o rosto, a cara a tapa. Sim, e que nem você falou, isso vai ajudar em qualquer outra área que a pessoa vá. Por exemplo, eu que quero cursar medicina. Para mim foi de grande ajuda também esse trabalho do curta para aprender a trabalhar com pessoas também, aprender a se comunicar. E eu vou trabalhar com pessoas também, né? Independente se eu quero medicina, se eu quero cinema, eu vou ter que lidar com pessoas. Então, essa troca é muito importante também e eu aprecio isso nesses trabalhos que o Anglo faz. Não somente o relacionamento com pessoas no que diz respeito à comunicação, mas também o trabalho em equipe, Sim, em saber gerar uma situação de crise, porque muitas vezes nessa produção tu tem uma situação de crise e tu tem que exigir ali de um colega, tu tem que saber administrar algo, porque nada a gente faz sozinho, né? E na medicina nós precisamos muito mais de médicos empáticos. Sim. Nós vivemos uma geração assim que criou muitos médicos frios e hoje em dia o mundo carece desse calor. As pessoas estão cada vez mais ansiosas, com cada vez mais depressão, cada vez mais carentes, então elas precisam ter uma figura humana, precisam ter esse respaldo do profissional.
E ele saber se comunicar, ele saber gerir uma situação difícil, traz todo um diferencial para ele, para que ele possa desempenhar um serviço melhor para a sociedade e ser um profissional mais aberto, né, para o que o povo precisa ali. E eu acho que isso só engrandece, né, todo o trabalho e toda a qualificação, as habilidades que vocês vão precisar nas carreiras de vocês futuramente. Verdade. Falando principalmente da área de medicina, até mesmo quando você quer abrir um consultório Sim. e afins, você tem que ser a cara de alguma coisa, tem que saber se comunicar de qualquer forma. Eu acho que também tem muitas pessoas que não tiveram essas possibilidades, né, antes e tiveram que desembolar sua comunicação, tipo assim, quase do zero. E isso é muito difícil. Imagina você já tá inserido no meio no mercado, você já tá na sociedade, você tem que aprender no meio da sociedade a se comunicar perfeitamente do jeito que você quer. Tem muitas vezes que você fala uma coisa, mas a pessoa recebe de um jeito diferente. E as pessoas que têm essa possibilidade de treinar isso antes, vai saber exatamente o que tá falando e como a pessoa vai receber. Porque ela já entende, não, talvez se eu falar isso, saia de outro jeito. Vou mudar. Vou mudar até mesmo a entonação, que tem vezes tem vezes que até mesmo a entonação faz a pessoa chegar na pessoa diferente. Então, eu acho que é muito importante você ter esses treinos logo no começo da sociedade, antes de você estar inserido no meio de mercado e afins. Sim, e eu acho também que é muito importante o trabalho em conjunto, né? Porque hoje em dia a gente precisa muito de pessoas que saibam resolver problemas. Porque muitas vezes a pessoa, eu tô com um problema, aí já pesquisa, já, tipo, ChatGPT me ajuda. Não, a gente precisa de pessoas, né, que tenham um pensamento lógico, rápido e aguçado pra resolver problemas, muitas vezes na hora, né? Por exemplo, a gente nos dias de gravação que aconteceu tanta coisa. A gente tinha que mudar, às vezes, roteiro ali na hora. Sim. Então, tipo, foi um aprendizado muito grande pra lidar com situações que você não tem pra onde fugir, você tem que resolver, sabe? E trabalhar em grupo também é algo que eu acho que tá carecendo muito hoje em dia, porque as pessoas estão pensando nelas e só nelas, sabe? E, tipo, eu consigo fazer sozinha, não sei o quê. Mas, tipo, no mercado de trabalho você vai ter que trabalhar com pessoas, não importa pra área que você queira seguir. Mesmo que você não veja a pessoa, você vai ter que trabalhar com uma equipe. Então, eu acho que esse tipo de trabalho engrandece muito o nosso crescimento em comunidade mesmo. Certamente, também pensando um pouco na comunicação, sabemos que, vamos pegar o exemplo da medicina aqui, grandes médicos, normalmente são médicos que vão criar teses, que vão Sim, com palestrar, que vão dar entrevistas, então ele precisa ter essa interlocução, precisa ter essa desenvoltura, e não somente isso, né, se nós for pegar no campo de todas as profissões, tu tendo um bom controle de público, tu sabendo se expressar bem, te gera grandes benefícios, né? Vamos pegar, por exemplo, pessoas como o Mark Zuckerberg, né? Que nem Bill Gates, são pessoas assim que saíram de trás ali do laboratório, do técnico, para ter essa comunicação com as pessoas. Eu conheço muitos empresários que são extremamente inteligentes, que são extremamente acadêmicos, mas não conseguem levar isso para o público. Por exemplo, tem excelentes professores que eu tive na minha vida que eles eram gênios, literalmente gênios, mas eu não conseguia aprender com eles, porque eles não conseguiam traduzir a genialidade deles de forma palpável para que eu pudesse assimilar. Em contrapartida, eu tive gênios professores, porque o que acontece? Eles tinham a capacidade de pegar aquele conhecimento e de traduzir aquilo de uma linguagem que todo mundo conseguia entender e se conectar com ele. Então eu acho que quem domina a comunicação é alguém que consegue transitar desde o cientista até o povo. E essa pessoa aqui, ela vai ter vantagem, porque ela vai conseguir estar atuante em todas as esferas, entendeu? Então, um grande líder, um grande CEO, alguém que quer um posicionamento acima da média na vida, tem que ter essa capacidade bem desenvolvida. Sim, e eu acho que, tipo assim, treinar isso desde cedo é o ponto-chave. É quando você começa lá, você fala assim, nossa, talvez isso dê errado. Mas tá muito certo de errar. O problema é quando você erra grande. Quando você erra grande, você fala assim, nossa, eu acho que eu errei aqui, e aí que vai te custar muito. Eu acho que quando você erra no lugar certo, você errou no lugar certo, e é isso. Bora, próximo estágio. O problema é quando você tá muito grande, você erra lá, uma coisa que você poderia ter treinado antes, comunicação. Aí é pior. Sim, e que nem você falou que vai pra qualquer área, né, essa parte da comunicação. Eu, por exemplo, que quero medicina,
um exemplo é o Drauzio Varela, né? Eu acho que vocês conhecem. Que, tipo, tem diversos livros, ele tem o posicionamento dele, ele sabe, né, expressar as ideias dele no meio da medicina e é um exemplo para muitos médicos hoje em dia. Então, mesmo que eu não siga algo na comunicação, isso vai agregar muito para mim no futuro. E eu acho que isso é muito importante que os colégios mesmo tragam para as pessoas, porque que nem o B falou agora, é o momento de errar e agora. A gente erra agora pra gente aprender com esses erros e lá no futuro a gente acertar. Certamente, isso passa um pouco pelo teu êxito na tua carreira e principalmente pelo teu legado. Por exemplo, ninguém sabe quem é o doutor Rui. Nada contra os doutores Rui, eu só dei um exemplo genérico. Mas todo mundo sabe que é o doutor Drauzio Varela. Entendeu? Sim. Até quem não é ligado na medicina sabe quem é ele. Então, olha o legado que ele está deixando. Exatamente. Outra coisa que temos que pensar também é em termos de carreira. Vamos pensar o seguinte: por mais qualificada que tu for ser como médica, tu vai ter um período ali que tu vai ter que te dedicar e tu vai abrir mão da tua vida para te dedicar à tua carreira. Isso aí tu vai ver conforme o tempo, quando tu chegar na minha idade, tu já vai ver assim, pô, eu quero parar um pouco mais do que dedicar mais tempo. E quando tu tem uma carreira sólida na comunicação, tu pode ter um infoproduto, tu pode ter as tuas mentorias, então tu pode ter uma renda passiva que ela pode ser a tua renda ativa, entendeu? Que muitas vezes ela vai superar. Sim. Eu volto a trazer, o Pablo Marçal fez dinheiro assim, entendeu? Então hoje ele está paradinho lá, passeando e está faturando o negócio dele ali. Por quê? Porque ele criou uma grande autoridade, uma grande rede de comunicação, criou-se um produto e esse produto vai se vendendo, essa qualificação vai se vendendo. Então tu pode pegar toda a tua expertise ali, todas as tuas pesquisas, colocar aquilo na forma de mentorias e as pessoas estarem consumindo aquilo com uma presença forte, tu vai conseguir vender aquilo. Então isso vale para todas as carreiras. Então a comunicação, ela tem muito poder e muito valor. E a pessoa que não enxerga isso, tu me desculpa, mas é uma pessoa assim que é ignorante, que não está entendendo como é que funciona o mundo, principalmente hoje em dia, mais do que nunca. Sim, eu ainda não, mas futuro publicitário, entendo que o mundo é agora, sim, é em torno das redes. Então se você não sabe se comunicar, você não tem como ir pras redes. Ponto. Se você não se comunica, não vai pras redes. Se você não vai pras redes, você não tem uma cara forte o bastante, você não tem um posicionamento forte o bastante pra estar na sociedade, pra ser um grande líder. Se você tá no grande líder, você tem um Instagram. Se você tá no Instagram, você tem que saber se comunicar. É isso. E eu acho que a gente também experimentou um pouquinho disso depois do nosso curta, porque muitas pessoas que a gente não conhecia chegavam pra gente, tipo, ai meu Deus, vocês são aqueles do curta, não sei o que, às vezes eles não sabem o nosso nome, mas eles sabem o que a gente fez, sabe? Sim. No aulão que a gente teve esses tempos pra CAF, umas meninas que eu nunca vi na vida, elas chegaram, meu Deus, você é a Dalloway, né, não sei o que do filme, eu falei, meu Deus, eu sou! Então, tipo, o nosso trabalho sendo visto por outras pessoas e a gente deixando esse legado, mesmo que seja pequeno, né, no colégio. Mas é muito gratificante ver as pessoas reconhecendo a gente, é tipo... Sim, Meu Deus. teve uma professora que chegou comigo e falou, nossa, não fala pra ninguém, mas eu chorei. Eu tô contando agora, mas ninguém sabe verdade, quem é você. Ninguém sabe quem é. Mas eu chorei, eu falei assim, nossa, então a gente conseguiu passar o que a gente Sim. queria, então isso é muito legal. Ah, muito bacana. Já vamos fazer a propaganda do curta. Onde é que tá hospedado o curta? Então, a gente tem um link que tá no Instagram da escola, Aham. que é no YouTube mesmo. Então é só um link privado, vocês acessam e assistem. Uhum. 10 minutinhos. 7. Nem isso, 7 minutinhos. Vai valer a pena ver, galera. Ó, então tô pedindo para vocês aí prestigiar os nossos talentosos alunos lá. Vamos ver o curta e compartilhe esse curta. Compartilhe para que ele chegue ao máximo de pessoas. Vamos ajudar aí a estar incentivando os nossos futuros talentos. Sim. E a noite de gala, como é que foi? Nossa, muito especial. Uou. E a gente tava muito ansioso, porque a Sim. gente, querendo ou não, eu e a Mel, a gente falou assim, não, a gente vai ganhar. A gente tava, tem que ganhar tava com alguma a coisa. intenção de ganhar. A gente Sim. falou, não, a gente vai ter que fazer pra ganhar. Sim, e a gente foi o nome mais nomeado a diversas categorias. A gente foi indicado a 11 ou a 10? 10 ou 11. Acho- Por aí, Foi. por aí. Então a gente falou assim, não, a gente tem chances. Então a cada indicação falava assim, indicado. A gente meu dava Deus. toda a mãozinha assim, a gente dava a mãozinha. Talvez te ganhe esse, talvez te ganhe esse. Então foi muito especial quando a gente foi chamado 3 vezes ao palco. 3 vezes. A Mel foi uma sozinha, porque Ah, ela foi é? melhor atriz. Eu ganhei melhor atriz. Principal. Parabéns. E foi muito divertido porque o colégio mesmo fez o tapete vermelho, a gente foi tudo de gala. Eu fui com o vestido, meu Deus, eu fui com o vestido da minha formatura do 9º ano, pra vocês terem noção. E foi, tipo, muito incrível. Tinha fotógrafo, tinha coisa. A música era a música do Oscar também. Tinha que tocava no- entrevista. Tinha entrevista, A gente foi entrevistado. Entrevistaram a gente antes e depois, né? Depois com os prêmios. E foi uma experiência muito legal, porque é algo que a gente nunca pensou que a gente ia viver, sabe? Tipo, uma noite de Oscar, assim.
meu Deus, um filme que você fez ganhar um Oscar. É tipo assim, era um mundo distante pra gente. A gente via as grandes personalidades indo lá, ganhando Oscars, Grammys. E a gente lá, nossa, a gente vai ganhar o prêmio de alguma coisa na vida, eu Sim. sinto. E era, tipo, um sonho que às vezes a gente até queria realizar, só que a gente via lá na frente, assim, tipo, meu Deus, eu vou... Só quando eu, sei lá, tiver uma carreira, um negócio. E não, foi tipo... A gente hoje recebendo isso, a gente ficou, meu Deus do céu. Ah, muito legal, gente. Agora estamos escalonando a brincadeira aí para estar levando aí no Festival de Cinema de Gramado. Se Deus quiser aí para estar trazendo, né, uma premiação pro Ângulo, tá colocando o Ângulo no nome do cinema nacional. Uau. Pensa bem o que significa Caramba. isso, né? E não somente isso, de ter o teu nome, tu aluno, né? Tu ter Sim. o teu nome ali na história do cinema. E olha quantas portas isso pode abrir. Com Vocês não certeza. têm noção de... Porque às vezes as pessoas acham assim que atores, que pessoas vinculadas ao cinema, à TV, é algo assim, ah não, o cara foi lá na Globo, é um pai. Não, muitas vezes é uma participação que um diretor bateu o olho ali. Porque assim, um curta, né, uma obra que é vinculada ao Festival de Cinema de Gramado, por exemplo, ela é assistida por toda a curadoria. E é assistida para os demais colegas, porque ali tem o festival. Então, por exemplo, a equipe de um determinado filme, por exemplo, temos atores renomados, eles vão assistir os outros filmes, entendeu? Daqui a pouco eles vão assistir vocês e assim, nossa, mas quem é aquele talento ali? Quem é aquele rapaz? Quem é aquela moça ali, né? E daqui a pouco vai chegar assim, pô, eu gostaria que tu fizesse alguma coisa comigo aqui. E isso cria várias possibilidades, não somente na parte da atuação, mas na parte técnica também, diretor de fotografia, roteirista, diretor, editor de som. E são várias carreiras e possibilidades aí que abrem não somente para o cinema, mas para a TV, para atuar daqui a pouco no jornalismo, né, na publicidade. Então são várias coisas. Às vezes a pessoa olha muito engessada assim, olha um curta lá. Cara, o cara te olhou num curta, daqui a pouco uma grande marca te quer para fazer obras publicitárias. Sim. Sim. E isso dá um grande dinheiro, um grande prestígio Dá. também, entendeu? Parte de motion graphics também, que sempre está muito em alta e algo que rentabiliza bastante. Então são várias possibilidades e agora o Ângulo está trazendo, né, essa evolução da brincadeira para estar trazendo essa capacitação, para estar ensinando vocês aí de uma forma profissional de como elevar ainda mais a qualidade dessas produções e de estar construindo também algo inédito que é a TV digital do Ângulo, né? Volto a frisar aqui, Muito legal. porque é uma campanha muito bacana. A gente já fez ali uma pesquisa prévia, teve um grande engajamento, uma grande aceitação dos alunos, e eu acho que o que vai ser mais bacana nisso é que vai ser algo que vai ser protagonizado por vocês. Sim. Então vocês vão poder estar se prestigiando, pô, que nem tu falou, o reconhecimento. Sim. Pô, daqui a pouco, imagina, tu é âncora do jornal lá, do Ângulo, tá regularmente lá. Sim. Ou os atletas que muitas vezes, pô, nós recebemos aqui no podcast atletas, ginastas, pô, me esqueci o nome, eu sou péssimo com nomes, perdão, me esqueci o nome de uma ginasta que ela fez uma apresentação em homenagem ao Silvio Santos. E daí até falei para ela que eu fiquei muito curioso de assistir. E é algo que a gente quer trazer, por exemplo, assim, no Jornal do Ângulo, Sim. da gente fazer a cobertura da matéria e tu ter lá no YouTube a apresentação para assistir, ou por exemplo, toda essa cobertura da festa, toda essa cobertura do curta, ter o curta de vocês, ter as entrevistas lá, para que a gente gere esse registro, para que vocês possam participar disso, vivenciar isso e incentivar, porque quanto mais cedo vocês desenvolvem essas habilidades, pô, imagina, vocês já fizeram tudo que vocês fizeram sem experiência Sim. e sem ninguém para orientar. Agora vocês imaginam vocês com toda essa capacitação, onde é que vocês podem chegar? Verdade. Então eu acho que é um sonho bem plausível de nós pensarmos em premiações em festivais de cinema e de ser uma referência também como uma TV digital, não somente para a rede Ângulo, mas para todas as demais redes também. Porque a gente busca, o Ângulo busca isso, né? Busca a excelência. Então se a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai buscar ser os melhores. E eu vejo que vocês, alunos, têm muito essa chama assim de querer Sim. aceitar esses desafios. Não, é nosso, nós vamos fazer acontecer. Vocês gostaram da premiação? Já pegaram o gosto pela coisa? Já foi agora. Eu Tô acho, mal acostumado agora. eu acho que quando você começa já e você já pega, tipo assim, um tino pra coisa e fala assim, não, agora que eu já sei como faz, eu só quero ser premiado, eu quero ganhar o máximo de coisa que eu posso. Porque eu acho que a questão é isso. O problema é a barreira inicial. Depois que você quebra essa barreira inicial pra entrar no mundo da comunicação ou algo do tipo, já foi, você se apaixona. Não tem um que não se apaixone. Todo mundo, até um médico, um
físico. Depois que entende o poder da comunicação que ela faz, já foi. Sim. E tanto que até alguns professores vieram me questionar, meu Deus, mas depois desse trabalho você ainda vai seguir na medicina? Porque olha, negócio de arte, enfim, você se dá muito bem. E é algo que eu sempre fiz desde criança. E eu acho que vai ser uma oportunidade muito legal para os alunos que vão continuar no ângulo, né? Porque infelizmente a gente tá indo embora. Tá acabando. Mas é uma oportunidade muito boa para eles, assim, porque, que nem se falou, a gente fez tudo isso sem o auxílio de nenhuma aula, de nenhum aprendizado por fora, né? Às vezes até no ângulo. Então, tipo, para eles vai ser algo que vai acrescentar muito, assim. Eu fico triste que na nossa época não tinha, né? Mas... A gente só foi cobaia do MEC. Sim. Turma de terceirão de 2025 sofreu. Sim. Não, na verdade vocês foram precursores. Vejam só o que vocês desencadearam. Vocês criaram algo que não existia. Então E isso tem um ponto. Realmente. é motivo de orgulho. Tudo isso só é possível porque vocês mostraram que vale a pena se fazer isso, entendeu? Vocês foram a fagulha que vai criar a chama que vai desencadear essa grande fogueira, entendeu? Sim. Então, todas essas conquistas que virão, vocês são parte dela, vocês são os pioneiros, entendeu? Vocês foram os fundadores do movimento, então é motivo de muito orgulho. Eu vou começar a chorar aqui já. Mas, falando nisso, eu já fui pra aula da comunicação, só falta ela, tá, galera? Eu já aceitei que minha área é comunicação. E só para mostrar para vocês como é que a gente faz a comunicação na prática. Agora na edição a gente bota uma trilha sonora de fundo, daí sim todo mundo vai chorar aqui com a fala, né? Eu quase chorei sem fundo, imagina. Mas, e é muito importante para tudo isso, até vocês fazerem o convite para os colegas de vocês, que esse aqui é um espaço, que ele não é um espaço do Thiago, ele não é um espaço da rede, ele é um espaço dos alunos. Esse canal aqui é algo que é feito pros alunos. O que é falado aqui é falado para trazer para vocês oportunidades, compartilhar conhecimentos, mas também a gente quer receber conhecimentos. Então vocês estão sendo pioneiros, né, de estar sendo os primeiros alunos que nós estamos recebendo aqui. E nós queremos essa participação dos alunos, porque nós entendemos que nós construímos uma sociedade com todas as visões, Sim. com a experiência dos mais velhos, com o fator novo dos mais jovens, com a visão nova, entusiasta do mundo, e a gente juntos vai construir algo. E a gente tem a possibilidade aqui de construir algo incrível. E vejo isso aqui com pertencimento. Sabe, que nem eu vejo, muitas vezes fico chateado, vejo a nossa bela cidade aqui, às vezes pichada, ou às vezes vandalizada. Cara, a cidade ela é nossa, a praça ela é nossa, esse canal aqui é nosso. Ah não, esse canal aí, eu não tô lá, vou avacalhar o canal. Não, cara, o canal é teu. Entendeu? Faça parte disso, se aproprie disso. Não, vamos fazer um grande canal, vamos ter orgulho, vamos incentivar. Entendeu? Hoje em dia a gente vive uma sociedade que é muito assim, de querer ridicularizar, de querer botar para baixo, de querer menosprezar. Por quê? Porque não tem a capacidade de criar. É muito fácil querer criticar o trabalho de vocês, é muito fácil querer dizer assim, é bobagem, é um curto, nem foi tudo isso, estão se achando. Não, faça! Porque é mais fácil apontar o dedo do que fazer, do criar algo. É muito mais fácil destruir do que criar. Então, isso aqui é algo que é feito para os alunos e estamos aqui fazendo uma convocação para que os alunos venham participar, para que os alunos venham se inscrever no canal, venham consumir o conteúdo, para estar incentivando esse projeto, para estar incentivando essas ações, porque quanto mais audiência nós tivermos aqui, mais possibilidades a gente pode fortalecer. Verdade. Porque estão dizendo assim, não, Thiago, tá falando isso daí porque tu quer a audiência, porque tu estás aqui como host? Não, eu quero audiência porque se a gente tiver audiência nisso aqui, a gente pode estar atraindo marcas, a gente pode estar atraindo oportunidades. Até mesmo para os alunos. Mas é para os alunos, porque olha só, imagina que, eu volto a dizer, aquela grande marca publicitária está procurando algum rosto jovem. E daí, onde é que ele vai procurar? Vocês acham que ele vai na casa de vocês? Não. Vocês têm que aparecer. Ele vai lá no Google. E daí o que ele vai achar? Uma rede ângulo que tem ali um usuário, um inscrito, uma visualização. Não, se a gente está bem ranqueado, ele vai ver. Sim. Então, por exemplo, esse jornal que vocês vão criar, essas obras que vocês vão criar, esses cursos que vocês vão criar, isso aí pode transcender. Pensa bem na possibilidade que nós temos hoje. Nós temos hoje a possibilidade de fazer um conteúdo aqui que vai ser visto pelo mundo inteiro. Sim.
Olha só que incrível, nós não tínhamos isso nessa época. Pô, se eu tivesse isso na minha época, eu ia ser o cara que ia levantar a bandeira e sair correndo na frente dos meus colegas lá e fazer isso acontecer. Verdade. Então isso é de vocês, isso é para vocês, é para possibilitar oportunidades, para a gente mostrar os talentos. Por exemplo, teve um aluno que eu me esqueci o nome de todo mundo hoje, me perdoe, gente. Você lembra o nosso nome? Vai, Eita, pegou ele no pulo. eu vou botar aqui um elixir para memória, um chazinho, aí tem que ver qual o chá que é bom para memória. Mas brincadeiras à parte, teve um aluno que tirou 999, eu acho, Uou. no Enem, alguma coisa Na assim. redação? Que tipo assim, foi nota máxima. Cara, cadê a história dele? Vamos mostrar ele, entendeu? Imagina todas as universidades vendo esse camarada. Sim. Imagina todas os clubes, as universidades vendo os atletas aqui. Sim. Vamos dar voz para isso. Ou, pô, no ângulo nós temos pessoas feras na redação, pessoas feras nas partes técnicas, feras na dança, na ginástica, nos esportes. Vamos dar vitrine para esses alunos, vamos trazer oportunidades para esses alunos, vamos construir algo juntos. Sim. Então eu queria que vocês ajudassem a fazer essa convocação para a gente construir isso junto, para trazer os alunos juntos e a gente fazer isso unidos. Sim. Então, eu vou começar já. Vai lá que tu é comunicador, cara. Ixi, Sou vou deixar nato. pra ele. Eita, acho que eu forcei a barra. Então, gente, podem vir. Gente, é super legal, é divertido. É um lugar que realmente você só bate um papo. E esse papo pode transcender ou ajudar diversas pessoas. Então, se você tem... E esse convite também se expande os cursos que vai ter de cinema, da escola, porque comunicação realmente é um fator essencial para a vida atualmente. Então, se você já tem ou quer aprimorar, pode ir. Ai, eu não consigo. Tá. Eu queria também convidar vocês, né? Porque, querendo ou não, vocês podem ver que eu tô um pouquinho nervosa, né? Mas aqui é um ambiente bem tranquilo, eu que sou meio fechada mesmo. Mas é um ambiente bem tranquilo e que nem o B falou, pode te abrir vários horizontes, vários caminhos e, né, te trazer um reconhecimento que às vezes a gente já conseguiu com um pequeno trabalho. Então imagina com essa grandiosidade desse trabalho, né, desse canal e de te levar para as telas. E comunicação é o centro de tudo hoje em dia. Então é um ambiente muito legal e se você quiser crescer, você quiser aparecer, né, que abrir portas pro seu futuro, assim, uma ideia bem legal participar daqui. É isso aí, ó. Você que está nos assistindo, ó, tu tem que se inscrever nesse momento, não é depois, é agora. Se inscreve no canal, já curte esse vídeo e já coloca aqui nos comentários qual é a tua ideia para um programa para Ângulo TV. Daqui a pouco, se a tua ideia for boa, ela vai ser selecionada, nós vamos estar lendo todos os comentários, mas tu tem que participar, tem que colocar. E outra coisa, se tu tem aquele colega que tu acha que leva jeito para comunicação, que nem esses meus jovens aqui, tu marca o nome dele aí também pra gente ir atrás dele. Diz assim, chama esse cara aqui, essa mocinha aqui precisa estar aí e a gente vai fazer isso junto. Vamos construir esse canal juntos. Isso aqui é para vocês. A futura Ângulo TV que está nascendo aí é algo que é feito para vocês e juntos vamos levar essa programação para o Brasil e para o mundo e vamos estar também levando a nossa escola, se Deus quiser, para estar caminhando aí. O próximo tapete de vermelho de vocês vai ser lá em Gramado, no Festival de Cinema, para a gente estar recebendo uma premiação. Já vamos deixar esse episódio pronto aqui, que daí quando a gente estiver no futuro recebendo a premiação lá, a gente volta para comentar que a gente profetizou isso aqui. Verdade. Gente, queria agradecer demais pela presença de vocês. Vocês são comunicadores natos. Eu fiquei impressionado, olha. Eu tento. O Bernardo eu tenho. Já entrevistei. Não, tu é muito talentosa também. Não seja modesta. Aceite o elogio. Eu já falei isso pra ela. Aceite o elogio. Eu tenho certeza que tu vai ser uma grande médica. E assim como o Dr. Drauzio, aí eu vou ver os teus vídeos no futuro. Talvez eu, um senhor senil lá, vou ter que pesquisar lá qual é que é o motivo da minha dor, né? Já anota o meu nome pra tu não esquecer de mim, pra tu me tratar bem e me dar desconto quando tu estiver formada. Tá bom.
Gente, brincadeiras à parte, queria agradecer muito a participação de vocês e parabenizar vocês por essa bela obra. Pô, vocês são jovens muito talentosos, muito educados. Eu tenho certeza que vocês vão ter um futuro brilhante. Queria estender também esse elogio a toda a turma de vocês. É uma turma que me deixou impressionado. É uma turma, assim, diferenciada, e que vocês sirvam de exemplos aí para os demais jovens que estão vindo, para as demais gerações. Sabemos que tem jovens com muito potencial no colégio, e eu quero que eles tenham essa paixão que vocês têm. A coisa que me deixa triste é quando eu vejo um jovem desinteressado, jogando o seu futuro fora, e não é papo careta de velho, é porque eu acredito que um mundo melhor ele se constrói a partir dos nossos jovens, né? Então, quando eu vejo jovens com esse brilho no olhar, com essa chama de querer fazer a diferença, de querer fazer alguma coisa, me lembra muito o meu terceirão, e isso me emociona um pouco, assim, sabe? Porque a gente é uma turma, assim, que a gente foi, eu não posso falar palavrão aqui, mas a gente foi fera, sabe? A gente foi diferenciado e a gente fez a diferença. A gente foi precursor de muita coisa, e eu vejo muito essa paixão em vocês, e vocês estão de parabéns. Que agradeço pelo convite, estar nesse lugar tão especial. Gostei muito, foi... dá um climinha de despedida, né? Tipo assim, a gente se despediu um pouco da escola com um podcast, falando das nossas experiências. É legal, foi recompensador, é muito, muito importante. Eu agradeço muito a oportunidade também. E tá aqui com você, né, amigo? A gente se conheceu esse ano, inclusive. Foi uma conexão maravilhosa. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, que é um fechamento de um ciclo, né, querendo Sim. ou não. E a gente tá aqui, é muito gratificante ver que toda a nossa história com o colégio e até chegar aqui no terceirão foi valorizada, sabe? A gente tá podendo mostrar isso, é muito emocionante. E eu vou parar, senão eu vou chorar. Obrigado, gente. E por vocês que nos assistiram até agora, eu acho que esse episódio vale o teu like, então coloca aí um like aí, deixa aqui nos teus comentários também, que a gente quer saber a tua opinião. Não se esqueça, se inscreva nesse canal, tem conteúdo inédito toda semana. Nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais. E para os alunos que estão prestando as provas, boa sorte para vocês.